Boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos a esse primeiro Congresso Internacional de Estudos Sociodiscursivos e ao sexto Seminário Nacional de Alfabetização e Letramento, organizado pela UFS e a UFC, com a participação do Programa Profissional em Letras Itabaiana, São Cristóvão, Profiletras, do Programa de Pós-Graduação em Linguística, PPGL, e dos grupos de pesquisa, o GEADAS, Grupo de Estudo Alfabetização, Discurso e Aprendizagens, o GEPLA, que é o Grupo de Estudos e Pesquisas em Linguística Aplicada, e boas-vindas a todos que estão aqui participando deste evento, e principalmente a organização, né? Agora eu gostaria de dar boas-vindas à nossa mesa, que é composta pela doutora Mônica Magalhães Cavalcante, da Universidade Federal do Ceará, que é graduada em Letras pela Universidade Estadual do Ceará, mestre, doutora e pós-doutora em Linguística pela Unicamp, é professora da Universidade Federal do Ceará e atualmente é bolsista CNPq, Produtividade e Pesquisa nível PQ1. Tem experiência na área de Linguística Textual, com ênfase em referenciação, intertextualidade, metadiscursividade, argumentação, heterogeneidades enunciativas, gêneros do discurso, articulação tópica e sequências textuais. E é a líder do grupo Protexto. A professora Mônica vai falar na tarde de hoje sobre técnico de discurso e ensino de texto. Também temos a participação da professora doutora Wanda Maria da Silva Elias, da Unifesp, que é doutora em língua portuguesa pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, possui pós-doutorado em Linguística pela Universidade Estadual de Campinas e pela Universidade Federal do Ceará. É professora adjunta de língua portuguesa na Universidade Federal de São Paulo, no curso de Letras. Foi professora associada do Departamento de Português e do Programa de Estudos Pós-Graduados em Língua Portuguesa, dedicando-se ao ensino na graduação e pós-graduação. Atualmente, ela é líder do grupo de pesquisa Texto e Hipertexto e Ensino de Língua Portuguesa. É membro do GT, Linguística de Texto e Análise de Conversação, Associação Nacional de Pesquisa de Letras e Linguística, ANPOL. O tema que a professora vai tratar na tarde de hoje é sobre fakes e fatos, práticas de leitura e de significação em sala de aula, e tem como objetivo apresentar uma proposta para o trabalho com a leitura em sala de aula, baseada nos pressupostos da linguística textual. E o nosso outro participante, o professor Dr. Valdinar Custódio Filho, da Universidade Estadual do Ceará, que é graduado em Letras pela Universidade Estadual do Ceará, mestre, doutor em Linguística pela Universidade Federal do Ceará, e é professor adjunto da Universidade da Integração Internacional de Lusofonia Afro-Brasileira, Unilab. Professor adjunto da Universidade Federal do Ceará, professor do mestrado profissional em Letras da Universidade Estadual do Ceará. Atualmente ele é coordenador do Profiletras da UES e produtor de material didático para o ensino fundamental e o ensino médio. O professor Valdinar vai falar na tarde de hoje sobre produções de atividades didáticas, sobre estratégias de textualização com foco na concepção e aprendizagem mediado por Vygotsky. E eu me apresento também, sou o professor Dr. Franklin Oliveira Silva, da Universidade Estadual do Piauí, sou mestrado e doutorado em Linguística pela Universidade Federal do Ceará, pós-doutorado pela Universidade Federal do Piauí, e sou líder do grupo G-Texto, Grupo de Estudos do Texto da Universidade Estadual do Piauí, e também membro do grupo do qual a professora Mônica é líder, do grupo Protexto, Grupo de Pesquisas da Universidade Federal do Ceará. Então, eu desejo a todos, na tarde de hoje, uma excelente tarde, com muito conhecimento nessa mesa que se intitula Linguística Textual e Ensino na Contemporaneidade, Ideias e Propostas. Eu vou passar agora a palavra para o professor Valdinar Custódio Filho. Boa tarde, Valdinar. Boa tarde, Franklin. Boa tarde a quem está nos assistindo agora. Boa tarde à comissão organizadora e uma boa tarde especial às minhas colegas de mesa, com quem eu tenho muita honra de dividir esse espaço, muita felicidade, ao mesmo tempo nervosismo de estar assim perto de feras da linguística textual, que são a professora Mônica, minha orientadora, a professora Wanda. Dizer que é um prazer muito grande falar sobre esse tema. Eu acho que nós três temos muitas ligações com o ensino e com a linguística textual, e dizer que a tentativa foi realmente fazer algo que desse conta dessa contemporaneidade da linguística textual em relação ao que deve acontecer na sala de aula, o que pode acontecer na sala de aula.
a ideia é uma fala primeiro minha, que trate mais especificamente de um tema que é sempre muito necessário, que é a produção e elaboração de material didático, e em seguida a professora Mônica e professora Wanda vão lidar com questões de tecnologia, LT, tecnologia e ensino. A professora Mônica falando um pouco da análise ecológica do universo digital, do discurso digital e as suas implicações para os professores, e a professora Wanda falando de fake news e hipertexto, também com as implicações para os professores. Espero que todos consigam ter um aprendizado aqui, que todos nós saiamos melhores do que o que entramos nesse espaço. Eu vou pedir liberdade a vocês para apresentar aqui os meus slides. A partir desse momento, a gente vira o William Bonner, porque a gente não consegue mais ver os outros, né? Vamos pressupor que estão prestando atenção na gente. Então, pessoal, o título é Produção de Atividades Didáticas sobre Estratégias de Textualização com foco na concepção de aprendizagem mediada por Vygotsky, certo? Sou professor da Universidade Estadual do Ceará, participo de um grupo na Estadual do Ceará chamado Grupo Ciganos, que lida com as questões de ensino de língua portuguesa. Sou membro do Grupo Protexto e professor do Prof. Letras, que é o mestrado profissional em letras. O objetivo dessa minha fala é discutir o ofício de elaboração de material didático como resultado de dois fatores que precisam estar integrados. Um fator é o foco que se quer atingir por meio do domínio de uma habilidade e ou de um conteúdo. E o outro fator é a operacionalização que organiza a abordagem sobre esse foco. Então, toda atividade de aprendizagem institucionalizada, ela precisa ter essas duas condições bem estabelecidas, não é? O que se quer que o aprendiz atinja, que o aprendiz domine, e como isso vai ser feito. No caso particular dessa apresentação, o foco são estratégias de textualização. Na verdade, não vão ser todas. Eu estou colocando aqui num grande guarda-chuva o que a gente chama de estratégias de textualização, vinculando essa fala ao que é dito na linguística textual sobre essas coisas. E a operacionalização vai ser mediante uma proposta de algumas categorias da teoria da aprendizagem de Vygotsky e como isso pode interferir nesse processo de elaborar material didático, tá? A gente começa, então, falando um pouco do texto como eixo do ensino-aprendizagem de língua portuguesa. Essa é uma ideia defendida, a gente pode dizer que isso é defendido no Brasil há pelo menos 30 anos, e a gente tem grandes expoentes da linguística textual que sempre tiveram essa preocupação com a aplicação dos princípios teóricos da LT dentro do ensino de língua materna da educação básica. E a gente tem eu estou citando aqui as tramas do texto, mas várias obras de qual fazem isso, Marcuski, com leitura, produção e gênero, que também faz isso, Irandé Antunes, que tem algum material que faz isso, e isso também acaba sendo o mote de alguns outros estudiosos que não estão incluídos na linguística textual, mas que também defendem a primazia do texto como aquele elemento que deve organizar situações de aprendizagem, como é o caso de Geraldi, em Portos de Passagem. E o que a gente tem em todas essas, na concepção desses autores, desses pesquisadores, é que o texto é o ponto de convergência entre as diferentes dimensões de linguagem. Uma dimensão da sequência textual, do gênero textual, o discurso, a gramática, todos esses elementos, de alguma maneira, se concretizam por meio do texto. Então, eleger o texto como eixo do ensino-aprendizagem é nada mais, nada menos que dizer que o que está em conta quando nós estamos falando de ensino é preparar os alunos para exercer com competência as habilidades comunicativas que eles venham a ter. Então, a gente precisa falar obrigatoriamente das diferentes dimensões que entram na composição e na construção da coerência para que a gente tenha esse quadro. E o texto, entendido pela linguística textual da atualidade, principalmente a linguística textual praticada no Brasil, ele é um artefato que se constrói a partir de múltiplas dimensões. Uma vez que a tarefa de comunicar é bastante complexa, uma vez que atingir a coerência demanda
um conjunto de ações muito diversas, nós não poderíamos tratar o texto de um modo muito simplificado. Então, o texto tem múltiplas dimensões, dentre as quais a gente salienta os usos efetivos que são constitutivamente argumentativos. Então, falar de texto implica falar em produções de linguagem que são acionadas por sujeitos em interação, e todas essas produções, elas são inerentemente argumentativas, mesmo aquelas que não são explicitamente voltadas para defender uma tese sustentada por argumentos, ainda essas são também argumentativas, porque pretendem gerar algum efeito no interlocutor. Existe um aparato interdiscursivo, claramente, o texto não funciona sem o discurso, então, considerar que os sujeitos assumem papéis sociais e que nesses papéis estão evidenciados alguns valores, algumas ideologias, e que isso entra numa grande comunicação entre esses valores e essas ideologias, é parte do texto. O texto também se dá mediante a cognição interacionalmente situada, existe um trabalho intelectivo sobre isso, um trabalho que lida com a maneira como os sujeitos tratam o conhecimento, como produzem, como acessam, como transformam, como destacam, e existe uma possibilidade que acontece talvez muito mais hoje em dia do que há 20 anos, por exemplo, que é a configuração multissemiótica do texto, que foi bastante potencializada pelo uso das novas tecnologias e que significa que o texto pode ter materialidades de diferentes tipos. Dentro desse grande objeto que é o texto, o sujeito constrói a coerência mediante a mobilização de estratégias de textualização. São fenômenos que acontecem na construção do texto e que, no final das contas, dão muito do que é estudado dentro da linguística textual. E aí a gente cita alguns. A referenciação, como a construção dos objetos de discurso, a construção negociada, que de alguma maneira revela uma versão da realidade. A intertextualidade, como a possibilidade de os textos dialogarem entre si por diversos motivos e de diversas maneiras. A articulação tópica, que tem a ver com a maneira como os locutores organizam o que é principal e o que é secundário na relação entre tópicos e subtópicos. Relações argumentativas discursivas, que a que a escola costuma estudar como relações ligadas às orações coordenadas e às subordinadas adverbiais, mas é muito mais do que isso, porque elas são, na verdade, tentativas de argumentar dentro de esferas discursivas, a orquestração de vozes, que tem a ver com a mobilização de diferentes pontos de vista, a partir de uma construção polifônica que precisa ser, de alguma maneira, orquestrada pelo locutor, e a instanciação do locutor, que diz respeito ao papel que ele assume, ao que ele quer mostrar para o outro de si. Então, no final das contas, a linguística textual tem muito a contribuir para o ensino em virtude de uma grande parte do desempenho dos sujeitos na comunicação vai se dar mediante a mobilização de estratégias de textualização que costumam ser negligenciadas cronicamente pela educação básica, pela maneira como as escolas tratam disso, pela maneira como os materiais didáticos fazem isso. E aí, a BNCC, na verdade, ela reitera o que os parâmetros curriculares nacionais já diziam sobre o texto. Aqui eu tenho uma citação da BNCC do ensino fundamental, e coloca qual é a perspectiva. É uma perspectiva enunciativa de linguagem, que entende a linguagem como uma forma de ação interindividual, então é uma ação que pressupõe mais de um sujeito, orientada para uma finalidade específica, é um processo de interlocução que se realiza nas práticas sociais existentes na sociedade, nos distintos momentos de sua história, e essa proposta assume a centralidade do texto como unidade de trabalho. É isso que a BNCC, na verdade, reforça essa condição que é muito cara para os sujeitos que procuram lidar com as relações entre produção acadêmica e ensino, que é a primazia do texto como elemento que norteia as atividades da sala de aula, né? Então, a BNCC confirma isso, e eu trouxe aqui, pessoal, exemplos de habilidades em que as estratégias de textualização, em alguma medida, são contempladas. Essa habilidade, como ela é 3.5, ela é uma habilidade do fundamental, dos anos iniciais do fundamental. Então, os meninos pequenos já precisam recuperar relações entre partes de um texto, identificando substituições lexicais,
ou pronominais que contribuem para a continuidade do texto. Isso é só uma entre tantas outras que aparecem lá, só para a gente dar uma pequena ilustração. Do mesmo jeito, do sexto ao nono, nos anos finais do ensino fundamental, tem uma habilidade do tipo identificar e utilizar os modos de introdução de outras vozes no texto, citação literal e sua formatação e paráfrase, as pistas linguísticas responsáveis por introduzir no texto a posição do autor e dos outros autores citados, e os elementos de normatização, regras de inclusão e formatação de citações e paráfrases, em textos científicos, desenvolvendo reflexão sobre o modo como a intertextualidade e a retextualização ocorrem nesses textos. E o ensino médio também coloca algumas habilidades, né? Dentre elas, estabelecer relações de interdiscursividade, intertextualidade, para explicitar, sustentar e conferir consistência a posicionamentos. Então, a gente está vendo que uma parte do que a BNCC coloca para o professor é alimentada pelo que a linguística textual estuda, trata e define dentro da academia, tá bom? De modo que a gente tem uma presença muito marcante da linguística textual nas situações de ensino. Então, de alguma maneira, o professor que vai lidar com essas questões e o sujeito que trabalha com formação de professores, ele precisa entender que o que se vai aprender nas aulas de língua materna, efetivamente, são competências e habilidades que têm a ver com a comunicação, com a interação pela linguagem, pelas linguagens, tá? Mas uma coisa que costuma não ser tão evidenciada é que a partir do momento em que a gente vai para a sala de aula, a gente precisa definir qual será o nosso jeito de agir nessa sala de aula. E aí, para além do que, a gente precisa trabalhar com como. E uma sugestão dessa fala e dos trabalhos que eu tenho procurado desenvolver é tratar da operacionalização pedagógica do ensino das estratégias de textualização. E a fonte é os achados de Vygotsky, no caso aqui particularmente, do livro Formação Social da Mente. E aqui eu vou trazer coisas muito, muito simples e muito rápidas, porque não dá para discutir tudo, né? Mas tem 3 noções que eu acho que são importantes para a gente tomar como ponto de partida. A primeira é que, para Vygotsky, a linguagem é entendida como um trabalho. A linguagem é um instrumento simbólico para trabalhar sobre principalmente abstrações. Vygotsky diz isso a partir de uma analogia que ele faz com a maneira como a criança interage no mundo. Do mesmo jeito que a criança interage no mundo, usando de algum instrumento físico concreto para realizar algum trabalho, para realizar alguma ação, que é uma transformação na natureza, Vygotsky diz que a linguagem também é isso. A linguagem é um instrumento para realizar um trabalho que é também de transformação. Não necessariamente física, mas uma transformação de conteúdo, de conhecimento, de ideia ou de assunto que alguém faz com outro alguém. Então, a primeira noção importante dessa concepção é que a linguagem é trabalho. A linguagem também é socialização, o trabalho existe mediado pelo outro, o trabalho é construído principalmente para gerar algo para o outro e não apenas para si mesmo. E a linguagem e a aprendizagem nesse contexto é um processo mediado. E aí, dentro dessa fala, Vygotsky aproveita para colocar a atuação docente como necessária para a execução de um processo de aprendizagem. Então, Vygotsky coloca que, uma vez que esse trabalho de transformação ele é incrustado na socialização, é preciso que, quer dizer, não é que seja preciso, é mais propício que haja um sujeito experiente que faz com que isso aconteça de maneira mais plena, e é isso que a gente acredita que deveria acontecer na escola. As aplicações da teoria vygotskiana ao ensino, no caso específico do ensino de língua materna, o que nós temos são as contribuições da Escola de Genebra, principalmente com Dawes e Chinnery. O que é conhecido classicamente no Brasil é aquele livro, Ensino de Gêneros Orais e Escritos na Escola, né? Em que se entende, do mesmo se Vygotsky entende que linguagem é trabalho, então daí eu posso compreender que o gênero textual é uma atividade. E aí eu posso ter um projeto de ensino focalizado no gênero textual, entendendo que
essa aprendizagem vai se dar mediante o contato firme e ativo dos aprendizes com os gêneros. Essa é uma das aplicações da teoria vigotskiana. De maneira mais geral, não necessariamente falando da aplicação para a língua portuguesa, a teoria vigotskiana dá oportunidade para o surgimento de algumas propostas, como a proposta da andar-imagem, que aparece em Brunner, que é considerado um neo-vigotskiano. E nessa proposta da andar-imagem, é entendido que existem andaimes, como diz o Brunner, que são condições particulares oferecidas pelo professor que facilitam a ação do aprendiz para realizar uma determinada habilidade, certo? Então, o processo é efetivado na interação, e interação é entendida principalmente aqui como o encontro que ocorre na aula, naquele momento síncrono, seja nos dias de hoje mediado pelo computador, seja na atividade presencial, entre professor e os aprendizes, ou entre pares, entre os próprios aprendizes, tá? O que eu coloco aqui como uma proposta de acréscimo é que talvez seja interessante aplicar os princípios vigotskianos para o aprendizado de estratégias de textualização em material estruturado. O que a gente tem muito é uma grande produção científica sobre a maneira como os postulados vigotskianos compreendem esse momento que é a aula. O que a gente está tentando fazer dentro do nosso grupo é aplicar princípios vigotskianos que ajudem a elaboração de material estruturado. O que é que eu estou chamando de material estruturado? As atividades do livro didático, a nota de aula que o professor vem a produzir, um objeto de aprendizagem de natureza digital que o professor ou um programador pode gerar. Então, a ideia é que esse mesmo princípio da linguagem como instrumento, da linguagem como socialização e da aprendizagem como algo mediado, pode fazer parte de materiais estruturados que podem ajudar o professor dentro do seu trabalho mais específico em sala de aula. E aí, eu trouxe 2 exemplos para mostrar 2 materiais estruturados pensando nisso, de uma concepção de linguagem como instrumento e de aprendizado como ação, que está colocada no material estruturado, tá? Esse primeiro é uma atividade elaborada para os anos iniciais, mas que ainda não foi publicada no livro didático, e ela lida com o levantamento de hipóteses. O que a atividade começa apresentando 3 comentários de uma matéria publicada no site Ciência Hoje das Crianças. E aí as 3 pessoas que comentam, que provavelmente são crianças, falam alguma coisa do tipo. Primeiro, eu adorei essa hipótese sobre um novo dinossauro, pois eu adoro saber mais e mais. O outro diz, queria saber mais sobre os outros dinossauros com penas. E o outro, legal, que sempre quis saber se existia outro tipo de dinossauro com penas. E aí, depois de uma pequena abordagem sobre outros assuntos, a questão 3 diz assim, os textos 3, 4 e 5, que são os 3 comentários, falam sobre o mesmo texto, uma matéria jornalística. Com base nisso, faça o que se pede. Proponha um título para a matéria jornalística comentada, procure criar um título com base no conteúdo dos comentários, porque os alunos não têm acesso ao título da matéria que gerou os comentários, eles só têm acesso aos comentários. Diga seu título, e aí a gente já está começando o princípio vigotskiano, porque a gente está colocando o aluno para agir. O aluno precisa usar do seu conhecimento para ver o que é que os comentários trazem e, a partir dali, ver quais são os referentes mais importantes, porque, no final das contas, a gente está discutindo referência, embora seja levantamento de hipóteses, para, a partir dali, sugerir um título para o texto. O segundo passo, diga seu título para um colega e escute o título que ele sugeriu. Justifique para ele por que escolheu esse título. E aí, o aluno está agindo sobre a própria resposta. Não se trata aqui, primeiramente, de ver o que é que o professor vai dizer sobre a resposta ou como o professor vai corrigir. Mas é o aluno gerando um trabalho que tem a ver com as suas habilidades de textualização para gerar a resposta e dizer para o colega. Depois, quando o professor informar o título real da matéria, o aluno tem que escolher uma das opções a seguir para preencher.
Meu título foi mais adequado do que o de meu colega, e aí ele tem que dizer, o título de meu colega foi mais adequado que o meu, ele tem que dizer por quê. O meu título e o de meu colega foram igualmente adequados, ou o meu título e o de meu colega foram igualmente inadequados. E aí a gente está fazendo com que o aluno participe da construção desse conhecimento. Não se trata apenas de sugerir uma resposta e comparar a resposta com o que o professor vai dizer, mas se trata de trabalhar, entendendo esse processo de aprendizagem como ação, para ver se o processo de tentar adivinhar o título foi mais ou menos bem sucedido. E aí acontece um aprendizado como um instrumento e como uma ação. Um segundo exemplo, o tópico aqui é a argumentação para o dissenso, e aparece num material voltado para o ensino médio, um material de produção textual de 2019, certo? Vou bem rapidinho, porque eu acho que o meu tempo está acabando. Aparece para o aluno. No dia 9 de janeiro de 2019, André Ferreira publica no jornal Folha de São Paulo o artigo "Que falta para respirarmos melhor nas grandes cidades". Nesse artigo, o autor menciona que a Organização Mundial de Saúde, em 2005, publicou um documento com recomendações sobre como deve ser feito o controle da qualidade do ar. Ele aponta para a necessidade de que os diferentes estados brasileiros, coordenados pelo governo federal, estipulem um conjunto de ações de controle de qualidade do ar baseadas no que recomenda a OMS. Sua tese é que esse controle é fundamental, mas também são fundamentais as políticas e ações para reduzir a emissão de poluentes. Com base nisso, vamos refletir. E aí são colocadas algumas perguntas para dizer por que esse assunto é importante, já que foi gerado um artigo de opinião sobre ele, e para as pessoas entenderem que, como o tema é a qualidade do ar nas grandes cidades, provavelmente é possível que sejam produzidos textos argumentativos que se encaminhem para algum consenso sobre esse assunto. Esse não é um assunto que gere tanta divergência, assim, entre as pessoas. E esse é um primeiro trabalho que o aluno vai ter que construir, uma primeira condição que o aluno vai ter que construir a partir das perguntas do professor, do elaborador, né? Na segunda parte, são apresentados 2 textos que falam sobre o Escola Sem Partido, o comecinho deles. Um texto que defende o Escola Sem Partido, que é esse primeiro aqui, e um outro texto que é contrário ao Escola Sem Partido, que é esse aqui. E aí, o elaborador chama o aluno para reflexão, né? Porque o tema da forma como os professores trabalham é importante. A forma como os professores trabalham é um tema importante para a sociedade, porque tem a ver com a educação, tem a ver com a maneira como os nossos filhos estão sendo ensinados ou estão aprendendo. E aí, a pergunta seguinte é a seguinte. A pergunta é a seguinte, a próxima. As pessoas que concordam com a opinião do primeiro texto e as que concordam com a opinião do segundo texto podem chegar a um consenso? Ou seja, elas podem, a partir da manifestação de suas opiniões, chegar a um entendimento razoavelmente comum que possa levar à tomada de decisões satisfatórias para a coletividade. A ideia aqui é que na discussão se perceba que esse é um assunto mais polêmico, a maneira como a escola ou os professores trabalham em relação ao que chega para a formação das crianças e dos adolescentes do nosso país. Então, esse parece que é um tema mais difícil de conseguir um consenso, e aí as respostas vão ser mais polarizadas e vão ser mais agressivas, os textos vão ser mais agressivos um em relação ao outro, um posicionamento em relação ao outro, e essa discussão é feita. No final, a solicitação é para que o aluno tente produzir um texto sobre um tema polêmico, sem, no entanto, ser agressivo, tentando revelar polidez. E com isso a gente está testando a capacidade dele de mobilizar argumentos sobre um tema polêmico, mas não o fazendo da mesma maneira como as discussões polarizadas têm acontecido, que tem a prática de desprestigiar e desmerecer o oponente. O outro é efetivamente um oponente, e não um debatedor, por exemplo. Então, é uma prática que também é construída dentro do mesmo movimento, da linguagem como trabalho, da construção pelo aluno de uma reflexão com a participação do professor e de um reflexo naquilo que ele pensa sobre o que ele está aprendendo e na resposta que ele pode dar àquilo. E aí, a partir disso, a gente precisa considerar alguns vislumbres em relação a esse casamento entre
o trabalho com estratégias de textualização, a necessidade de fazer com que os alunos dominem estratégias de textualização, de um lado, e um direcionamento metodológico, pedagógico, de outro, né? Uma condição que precisa ser vista para orientações futuras é a busca por validação, é ver se essa proposta realmente se revela em produtos didáticos mais adequados e se revela também em aulas melhores, em perspectivas, em aprendizado maior, se isso for possível. E também isso traz um foco insistente na formação de professores, porque nós que trabalhamos com a formação de professores precisamos partir da crença de que todo professor precisa ser um tomador de decisões na sua sala de aula. É o professor quem elabora a sua aula. Não é o material didático e não necessariamente a BNCC que vai dizer como eu vou fazer, exatamente como eu vou fazer. Quem faz isso é o professor, e a gente acredita que esse papel de mediador permitido pela proposta do Vygotsky é um papel que aponta para um professor mais autônomo e também um professor mais conhecedor, um professor pesquisador. Com isso, eu encerro a fala agradecendo e espero ter contribuído para o debate da mesa. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Muito bom, Valdinar. Aqui no chat só elogios, viu? Eu pedi até para que colocassem as perguntas para a gente responder, mas vamos combinar o seguinte, eles colocam lá no chat e aí no final a gente faz, né, o apanhado de todas as perguntas para ir comentando, tá bom? Parabéns. Aqui, ó, só para você ter uma ideia, proposta interessantíssima de atividade, a Eveline Cardoso diz, além de estar voltada para um comentário de crianças supostas, promove a interação e reflexão dos próprios alunos e seus pares sobre as produções. E Fê Matos disse o seguinte, muito interessante a proposta do professor Valdinar com relação ao material didático, porque enquanto usamos o texto como pretexto para trabalhar a tal boa gramática, o texto não é trabalhado. Muito bem. Então, agora eu vou chamar a professora Mônica Magalhães Cavalcante, que vai dar continuidade. Boa tarde, Mônica. Boa tarde a todos vocês. É um prazer muito grande estar com dois queridos, três, né, do Protesto, o Franklin, como mediador, que há de me ajudar com alguns comentários, a Wanda e o Valdinar. E eu acho assim que nós temos tentado, junto ao Grupo Protesto, desenvolver uma série de reflexões para que o ensino melhore, o ensino nos 3 níveis, né? E acho que esta é a razão pela qual nós estamos aqui. Agradeço, então, ao evento como um todo, e particularmente ao Valdinar e ao Ricardo, que fizeram o convite, e a minha fala vai ser voltada para o ensino de um outro modo. Ela vai ser, assim, relacionada a alguns milagres que o professor precisa obrar em sala de aula, assim, sozinho, para poder tentar se aproximar dos gêneros que os alunos praticam, do dia a dia deles, da realidade social deles, né? Algo que nem sempre ou quase nunca está previsto nos livros didáticos, nos materiais didáticos que eles utilizam. Por favor, Valdinar, passe os slides. Eu fiz uma série de reflexões, mas eu vou até onde for possível, o Franklin vai me avisando. Então, o título é Tecnodiscurso e Ensino de Texto. Pode ir. E aí eu faço a seguinte reflexão, né? As tecnologias digitais fazem parte do cotidiano dos usuários, mesmo que eles, muitas vezes, não possam ter muito acesso, não possam adquirir as tecnologias, né, mais avançadas, mas, de algum modo, não tem mais como evitar essa comunicação via máquina, né? E se não há como evitar, o que é que nós podemos fazer na escola, ou como proposta para a escola, para que essa modalidade de enunciação, né, esse modo de interação, seja incorporado definitivamente ao ensino, né? Não trouxe fórmulas, mas acho assim, uma cutucada para que o professor, como sempre, não é? Aquele que tenta elaborar
praticamente sozinho como ele vai atingir os seus alunos, que ele leve em consideração essa possibilidade. Como trabalhar com os alunos partindo dos usos tecnolinguageiros deles, né, que tem gerado novos comportamentos que estão na origem de novas formas de texto, de interação e de gênero. A gente pode pensar novas formas de texto como sendo, vocês não podem pensar que seja algo diferente da noção de texto com que a gente vem lidando até agora. Talvez a gente possa dizer que toda a enunciação que se faz pelo tecnodiscurso, pelas tecnologias digitais, é diferente. Por quê? Porque contempla uma integração entre todos os recursos, né, digitais, os recursos tecnológicos, o modo como as pessoas interagem, né, socialmente com isso, e o modo como não dá para separar os próprios gestos, né, na hora da comunicação, da tecnologia. São gestos que fazem parte da nossa vida social. Então, isso muda um pouco a configuração dos textos, muda muito a relação entre os textos dentro dos ambientes digitais e muda os gêneros, porque, afinal de contas, todo texto tem que corresponder necessariamente a um gênero. Mas muda principalmente o fato de que... Pode passar para o próximo. Muda principalmente o fato de que, cada vez mais, a escola tem que lidar não com o estudo do texto, ou não com o estudo de um texto, mas com o estudo de textos envolvidos em conjuntos maiores. Sobretudo, se o professor se aventurar a solicitar ao aluno uma análise de certas práticas de gêneros, né, das tecnologias digitais, que sejam do dia a dia deles, como das redes sociais, né, que eles frequentam abundantemente. Então, se ele enveredar por esse caminho, ele tem um desafio muito grande pela frente, porque ele vai ter que mostrar ao aluno que ele está lidando ao mesmo tempo com conjuntos de textos que aparecem ao mesmo tempo no mesmo ambiente digital, às vezes na mesma página, e muitos, infinitos outros que podem ser acessados dependendo do tipo de navegação que cada um faça, né? Então, só isso já muda o modo como nós interagimos entre nós e com os textos. Então, o objetivo desta fala é principalmente argumentar por que uma análise ecológica do discurso digital vai exigir uma reacomodação de várias noções pré-digitais, né, antes da tecnologia digital, e a incorporação, talvez, de novas nuances de conceito. Pode passar. A base teórica de hoje que eu estou usando é principalmente a da Marianne Pavot, que fala sobre produções digitais nativas, né? E eu já tenho que dar o primeiro esclarecimento, que é o que ela chama de textos digitais. Aliás, ela chama muito mais discursos, né? Mas o que eu chamaria dentro de linguística textual como texto digital nativo são aquelas produções que são elaboradas online. Essa definição é da própria Pavot, né? Não basta que eu esteja no meio digital, porque eu poderia ter perfeitamente produções offline, né? E que iriam me levar até certo ponto, né? Mas depois eu não poderia mais ir adiante, diferentemente de uma produção online, que é completamente imprevisível, né? E completamente relacionável a textos os mais improváveis que a gente possa encontrar na internet. Esses textos, então, essas produções nativas, ela quer dizer que são as que nasceram no próprio ambiente digital. Então, certos gêneros que não existiam antes, né, na era pré-digital, aqueles que só passaram a existir no ambiente digital, é que ela considera textos nativos. Isso não significa dizer que a gente tenha que, a partir de agora, ficar usando esses termos. Não, mas o professor precisa atentar para o fato de que o modo como ele vai olhar para esses textos, esses espaços de escrita que são multissemióticos,
e são, às vezes, também espaços de oralidade, né, dentro do ambiente digital, tem características diferentes. Pode passar. Então, isso provocou uma certa, eu acho assim, uma revolução, né, nos modos de olhar para o texto, de olhar para o ambiente digital. E o primeiro conselho que eu daria é que nós, primeiro como linguistas, como professores, como estudiosos do texto e do discurso, precisamos olhar para essas práticas de maneira que não seja preconceituosa, né? O fato de elas estarem no comum, o fato de elas estarem no cotidiano, né? O fato de elas apelarem muito para saberes comuns, não faz delas algo menor, né? Algo que a escola precise desprivilegiar, porque, afinal de contas, a maior parte dessas interações não está produzida dentro de uma norma padrão mais socialmente respeitada, não é? Ocorre que, apesar, essa norma sempre vai existir, não é? Essa norma que é mais policiada. Só que, cada vez mais, na mídia digital, as interações se dão de maneira muito livre, muito espontânea, muito sem policiamento, né? O que, por um lado, é bom, mas, por outro, também é ruim, né? Muito ruim. Então, as práticas digitais cotidianas, em todos os domínios da vida em sociedade, modificam nossos gestos de leitura e de escrita, além de alterarem nossas relações sociais. Pode ir adiante. O ensino precisa reconhecer que os modos de interação não se reduzem à oralidade e à escrita, pois existe a interação tecnolinguageira offline e online, né? Por que eu estou afirmando isso? Porque até hoje, até mesmo nos cursos superiores, a gente insiste numa distinção entre oralidade e escrita, nem sempre bem resolvida, e não coloca paralelamente a esses dois modos de interação, que envolvem muitos gêneros, não coloca as interações digitais, né? E precisa colocar. Elas não são nem do âmbito da oralidade, nem do âmbito da escrita. Elas criam um espaço de escrita na internet, e às vezes um espaço de oralidade, mas que não é oralidade, ela simula ser, porque está sempre intermediada, veiculada e produzida, né, e recebida por meios tecnológicos. Pode ir adiante. O ensino deve tratar dos modos de interação digital, respeitando o que eles constroem também no senso comum, como eu já havia dito. Aí eu chamo a atenção para essa expressão senso comum, que designa uma linguagem não científica e não especializada. Comporta sentidos partilhados por um grande número de pessoas e que são evidentes. Isso implica não rejeitar os usos linguageiros comuns em cada ambiente de interação digital. Se o professor fosse, por exemplo, começar falando de texto por conversas que se dão via WhatsApp, poderia ser uma maneira de começar a tratar de texto, embora já fosse uma maneira meio complicada de delimitar, né, o texto, onde ele começa e onde ele termina. Essa que é uma das questões cruciais dentro do estudo da Marianne Bavot, mostra que é preciso considerar que os textos estão numa inter-relação com outros, né, muito grande, e que muitas vezes no ambiente digital, numa página só, você não sabe onde começa um texto, onde termina o outro, né? A ideia da autora, com a qual nós não concordamos inteiramente, é que a gente tem que pensar num texto muito aumentado, assim, não haveria limite para o texto dentro do ambiente digital. De modo que, se a gente partir para esses usos comuns, para esses usos cotidianos, né, do tecnodiscurso dentro de sala de aula, a gente pode, talvez, se aproximar um pouco mais do aluno
e levar em conta os saberes que ele constrói, né? Também. Pode passar. E precisa chamar a atenção para o fato de que a linguagem, e linguagem no sentido estrito mesmo aqui, de que eu estou falando, o modo como o linguajar se apresenta no ambiente digital, nas redes sociais, quanto mais informal for o meio, mais livre e desapegado às normas, né, norma padrão mesmo, mais livres eles ficam e mais, assim, a combinação sintática passa a ser esquisita. Então, você tem tecnopalavras que se juntam, pedaço se junta com pedaço, você tem abreviações, você tem frases incompletas, né? Tudo isso pode parecer, principalmente aos pais, à família, algo que não deve ser ensinado, porque não seria uma escrita muito bem planejada, muito bem elaborada, né? Mas é contra isso que eu estou me colocando. Eu acho que a gente tem que contemplar todos os modos de fazer texto, né? E mostrar em que situações esses textos são usados, em que situações eles devem primar por uma linguagem X ou Y, né? Então, os segmentos clicáveis podem não corresponder a somente uma palavra. Muitas vezes você tem um link que constitui um pedaço de frase, né? Além disso, essas tecnopalavras exigem um gesto e uma iniciativa. Isso também é importante. Esses textos com que a gente lida no ambiente digital são textos que envolvem uma interação o tempo todo, uma contínua interação, uma contínua decisão por parte do internauta, né, de quem está acessando, para ele decidir por que links ele vai, por que caminhos ele vai fazer a navegação dele. Então, isso deslineariza aquilo que a gente concebe como texto, né? Que a gente tem sempre a impressão de que o texto tem que ser aquela coisa organizadinha, certinha, que vem da esquerda para a direita na nossa cultura ocidental, não é? E que a gente vai ler dessa maneira. Miguel Doricó já mostrava que nenhuma leitura é linear, né? Ela se dá sempre, sempre, sempre aos saltos. E nesse ambiente digital, ela vai aos galopes, né? Essa leitura é completamente imprevisível, né? Para onde, para que caminho ela vai, é insuspeitável. Pode ir adiante. É preciso conviver com gírias da internet também, sob pena de o professor, como já é o meu caso, pela minha idade e por uma série de outros aspectos, muitas vezes não conseguir acompanhar a interação que os próprios alunos fazem, né? E isso virar um certo segregacionismo entre eles e você não conseguir alcançá-los. O professor precisa alcançar o aluno. Então, quando ele começa a usar, por exemplo, stalkear, dar spoiler, itimalia, o biscoiteiro, que é aquele que gosta de se exibir na internet, o professor pode nem entender, né? Essas expressões que são muito próprias dessa geração que está completamente familiarizada com as tecnologias digitais. O professor está muito menos, em geral. Pode ir adiante. O ensino de todos os níveis precisa lidar também com os gêneros praticados pelos alunos, como eu havia dito. Como os alunos interagem por meios tecnológicos? Já paramos para pensar quais são os gêneros digitais que eles praticam no cotidiano? Os slides estão malucos. Foi isso? Como os textos se relacionam uns com os outros nos ambientes que coabitam? Pode ir adiante. Então, uma aluna minha, a Bruna, lá da graduação, me ajudou com uma pesquisa sobre redes sociais mais festejadas e mais procuradas nos últimos tempos. Segundo ela, entre os adolescentes, o TikTok, né? O Instagram, que se popularizou muito mais agora do que o Facebook. O Facebook, eu acho que está sendo pouco usado, assim, por essa geração mais nova, né? O Twitter,
que não cumpre as mesmas finalidades sociais do Instagram, muito menos do TikTok, né? E do Pinterest também. É como se essas redes sociais dessem funcionalidades diferentes. Portanto, os textos que vão ser praticados ali dentro, você poderia até pensar, eu tenho o mesmo conteúdo de texto, mas se eu jogar no Instagram, ou se jogar no Facebook, ou se jogar no WhatsApp, as finalidades sociais vão ser diferentes, né? Eu não acesso o Twitter, por exemplo, com os mesmos propósitos com que eu acesso o WhatsApp. Então, essas finalidades, essas práticas sociais precisam ser mostradas aos alunos. Pode seguir. Os usos digitais nativos fazem aflorar aspectos interacionais com os quais pouco lidamos em sala de aula. Veja bem, a gente tem que chamar a atenção para o design das páginas, para a semiose das cores, e quando a gente fala em semiose das cores, não é só chamar a atenção para o fato de que os textos são multissemióticos e que lidam com imagens, com cores, né? Não só isso, mas para o fato de que, dentro do ambiente digital, essas cores podem ter uma simbologia diferente. Por exemplo, quando elas estão meio azuladas, em geral, elas constituem links. O aluno sabe disso pela prática social dele, né? Ele sabe que se ele clicar ali em cima, onde está marcado, por uma cor diferente, ele vai, se estiver online, penetrar em outros ambientes digitais, né? Então, precisa chamar atenção para esse fato. O que é que determinadas cores representam, simbolizam dentro do ambiente digital? Enfim, lidar com as imagens, com os sons, e, sobretudo, com as postagens anteriores. Por quê? Porque, como eu disse, como dentro do ambiente digital ele está lidando com um diálogo entre textos o tempo todo, né? Um diálogo que não é possível, ele é imposto, né? Ele já aparece ali dentro da página. Então, se eu estou numa notícia, por exemplo, numa web notícia, quando vou acessar, muitas vezes já existem comentários anteriores, não é, ao que eu poderia fazer. Então, eu preciso acessar outras notícias que podem ser acessadas por links que vão estar na própria notícia. Eu posso acessar, observar os comentários que são feitos sobre ela, né? E, sobretudo, chamar a atenção do aluno para os links hipertextuais. Eu diria que, na concepção da Mariane Pavot, a hipertextualidade como um processo maior de linkagem, né? Talvez seja a característica mais própria dessa interação tecnolinguageira. É exatamente uma interação hipertextual, né? Melhor do que, talvez, chamar de hipertexto, na minha opinião, sempre é de falar de um processo intertextual, de linkagem. Pode seguir. Aí chama a atenção para essa concepção de linguagem que está aqui na Mariane Pavot, com a qual eu concordo inteiramente. A linguagem não resulta somente da faculdade humana controlada pela intencionalidade do sujeito. Mas com isso eu não se trata nem de hipertrofiar o técnico e nem de recriar, de recair numa mitologia da máquina toda poderosa, né? Destituindo o humano de sua condição de sujeito. Mas também não se trata de opor o humano ao tecnológico. O que a autora está propondo é uma integração completa entre o humano e a máquina, numa espécie de hibridização, né? Quando ela fala em tecnodiscurso, ela está propondo principalmente essa hibridização. E isso tem consequências para o modo como se vai analisar um texto no ambiente digital. A noção de linguagem com que ela lida é uma noção de prática, né? Não é só o linguajar, não é só um meio, linguagem não é só um meio, ela se constrói na própria prática, ela é negociada, ela é fruto da negociação da intencionalidade de um sujeito, mas que está constantemente tendo em vista o outro, não é? Então, ele projeta o outro para poder negociar
os sentidos e o fazer argumentativo dele. Aí já são acréscimos meus. Pode ir adiante. Aí, só mostrando que um dos textos e um dos gêneros mais frequentes na mídia digital hoje são os comentários. Eles começaram a se inserir em diversos textos, diversos gêneros, como a notícia, por exemplo, né? Antes, você falava em notícia pensando só no gênero notícia. Hoje, você, quando olha para a web notícia, você pensa naquilo que constituía a notícia em si e que foi repostada naquela página, e mais uma série de comentários que vão ser feitos sobre ela. Então, você tem, na verdade, um hipergênero, né? Um compósito de gêneros ali. E muitas vezes a gente leva isso para a sala de aula e toma como se fosse um texto só, né? Um gênero só, quando você tem diferentes interlocutores responsáveis por aquela elaboração. Pode ir adiante. As ferramentas digitais deixam rastros das identidades e das práticas discursivas e sociais dos internautas. Eu não vou ler esse parágrafo que aí está, foi tirado de uma carta ao leitor da Veja, agora do dia 30 de setembro, e achei interessante porque a reportagem chamava a atenção justamente para esse problema dos rastros que a internet deixa. Nós precisamos chamar a atenção de alunos e professores para esses rastros que ficam nas nossas postagens, nos nossos acessos, né? Ele diz assim, que essas empresas usam justamente os dados coletados provenientes da navegação de usuários para entender o que eles fazem, desejam, temem e rejeitam, né? Às vezes você dá seus dados para uma compra qualquer, ou se inscreve para poder receber alguma publicidade e terminam se utilizando de todos os seus dados pelos rastros que você vai deixando. Esses rastros também são usados de modo comercial, por quê? Porque as pessoas, já está terminando, né, Franco? As pessoas que elaboram, que estão elaborando os textos nesses ambientes, ficam muito atentas ao perfil de cada usuário, né? E, de repente, se você, por exemplo, se eu acessei uma vez a internet para buscar a imagem do livro do Jean-Michel Adam que nós tínhamos traduzido no Protexto. E o primeiro que apareceu foi o livro sendo vendido em promoção no Magazine Luiza. Aí, como eu queria só a imagem do livro, caí na besteira de acessar para poder copiar aquela imagem. Agora, o tempo todo, eu recebo publicidade, né, o assédio das promoções do Magazine Luiza. Então, são esses rastros que nós vamos deixando no meio digital e que invadem a nossa vida, o nosso convívio em sociedade. Vá adiante, Valdinar. Enfim, eu abro aqui um espaço, claro que eu teria muito mais reflexões que eu elaborei, muito mais reflexões a fazer, mas eu quero interromper aqui para chamar a atenção para outra coisa muito interessante, que é a identidade do locutor nesses textos que são produzidos no meio digital. Por que isso é importante para o ensino e para todas as práticas sociais? Porque essa identidade é mostrada, né, muitas vezes por o que poderia ser chamado de pseudônimo, como se desse a impressão de que quem está ali se identificando naquele perfil fosse uma pessoa que quisesse se esconder atrás de um determinado nome, um nome falso. Às vezes o que acontece muitas vezes nos comentários e nas polêmicas que se dão nos comentários. Mas, assim, para um analista do texto, para o professor, não vai importar saber quem é que está se identificando por aquele nome, por aquele pseudônimo. Por quê? Porque ali já é um modo de identificação. A pessoa está se identificando por aquele nome e ela está
como que construindo a sua identidade a partir dali. E as posições ideológicas que ela vai sustentar vão estar denunciadas por tudo que ela disser. Então, a Mariane Pavot chama atenção para o fato de isso ser um pseudo-anonimato, né? Então, observe que a enunciação com que a gente lida nos meios digitais começa a considerar uma série de outros problemas com os quais o professor nunca se preocupava, né? Mas agora é como se tivesse se complexificado a enunciação. Você tem que lidar com o texto em relação a vários textos, você tem que lidar não só com uma enunciação oral e uma enunciação escrita, mas com um tipo de enunciação diferente, que é a hipertextual, a tecnolinguageira, não é? Que vai exigir de você uma consideração não apenas do autor daquele texto, mas quem está se identificando como locutor daquele texto, se na verdade ele usa um pseudônimo porque intencionalmente ele não quer se revelar, porque ele vai assumir certas posições que podem ser agressivas, não é? A gente vai precisar lidar com o fato de que os gêneros associados a esses textos também vão dialogar com outros gêneros em conjuntos diversos no ambiente digital, né? E isso tem, minha gente, uma série de consequências, de fato, para o estudo de texto. Só o último, por favor. Não, pode ir adiante, pode ir. Ok. Como desconsiderar os efeitos da redocumentação de inúmeros segmentos de arquivos em novos textos, de tal maneira que a origem da autoria às vezes se perde. A escola, mais do que nunca, está tendo, o ensino em todos os níveis, está tendo de lidar com essa problemática. Como os alunos agora têm acesso a uma multiplicidade de textos, é uma pesquisa e uma investigabilidade quase que infinita, não é? Então, muitas vezes, ele vai recortando e colando pedaços de outro texto e parafraseando, de maneira que você não sabe mais o que é dele, e não é só ele. As pessoas, de um modo geral, já nem sabem, muitas vezes, o que é delas e o que é do outro, né? E a pergunta que a escola tem que fazer é: até que ponto o parafraseamento é permitido na escola antes de ser considerado plágio? Como é que a escola trabalha essa investigabilidade e esse parafraseamento das ideias que são pesquisadas para serem utilizadas nos textos dos alunos, né? Quais as sanções da escola para os casos em que o aluno sai desse parafraseamento e entra no plágio, né? No recorte e cole, simplesmente. Então, são questões que eu deixo aqui, e numa outra oportunidade eu entro nas outras que eu havia preparado. Muito obrigada. Parabéns, Mônica. Excelentes colocações. O pessoal que está aqui assistindo já deve ter notado a responsabilidade, né, dessa mesa, as provocações e inquietações. E nós tivemos primeiro o Valdinar falando do material didático, você agora falando sobre como deve ser repensado, né, o trabalho com o texto e a tecnolinguagem, tecnodiscurso. E nós não paramos por aqui, né? Temos muito mais ainda para discutir. Pena que o tempo é pouco. Mas é só para deixar registrado aqui, Mônica, alguns comentários. A Letícia Oliveira falou o seguinte, quando você estava falando sobre os eixos, oralidade e escrita. De fato, esses eixos, oralidade e escrita, são massivamente discutidos, mas não há uma renovação nessas análises. E a Evângela Barros completou. É só pensar na forma como estamos nos reunindo nesse evento, num novo formato de mesa redonda, de interações, de suportes e de escrita. E tem um último comentário aqui que eu concordo plenamente. Eu não consigo mais ouvir falar em texto sem lembrar de Mônica, maravilhosa. Mandar aqui um beijo para o texto, que está todo mundo aí assistindo também.
Eu posso chamar a atenção, Frank, você me permite uma última observação? Sim, era uma coisa importante que eu gostaria de ter comentado na minha fala, que é uma noção de memória interdiscursiva, de que fala Pavot. Veja, não é a memória discursiva de que se fala só nas análises dos discursos como pré-construídos apenas. Ela mostra que nos meios, agora com as novas tecnologias digitais, você tem que pensar numa memória que, ao mesmo tempo, recorre ao pré-discurso, né, que vem dado historicamente, mas que se renova, porque se reintegra a outros textos e é negociada o tempo todo. Então, a Mariane Pavot usa o termo memória interdiscursiva, e eu acho que a gente tem que considerar isso nas nossas reflexões. Obrigada. Muito bem, obrigado, Mônica. Então, vou passar a palavra agora para a professora Wanda Elias, que está aqui também com a gente. Boa tarde, professora Wanda. Saudades. Boa tarde, Franklin. Eu começo agradecendo a oportunidade de participar desta interlocução tão rica, de estar entre amigos, colegas e amigos tão queridos e por quem eu tenho grande admiração. Por fazer parte do Grupo Protexto, estamos aqui reunidos, né, colegas e amigos do Grupo Protexto, que é liderado aí pela nossa queridíssima Mônica, que sempre nos inspira, que sempre vem com as suas inquietações e é fonte de sempre de muito conhecimento e de que sigamos aí com as nossas reflexões sobre textos. Agradeço especialmente ao professor Valdinar, ao professor José Ricardo, pelo convite para participar do evento. E, em termos da minha fala, eu vou pedir a ajuda do professor Valdinar para a projeção. Valdinar, muito obrigada desde já. O título é provocador, não é? Fatos sobre fakes e fatos, práticas de leitura e de significação em sala de aula. A ideia é trazer uma proposta e fazê-lo com base num diálogo estabelecido com estudiosos de outras áreas do conhecimento, como comunicação social, pessoal da tecnologia, que pensa educação e tecnologia, enfim, da inteligência artificial. Eu acho um diálogo necessário. A pergunta que orienta a minha fala é a seguinte: quais as contribuições a linguística textual pode oferecer para a leitura de textos em rede? Chamo a atenção, e o foco é para a leitura de textos em rede. Pensar a rede estruturalmente, como se tem dentro da matemática, em termos de nós e de links, mas não só. Pensar em termos das práticas, dos usos que nós, sujeitos, fazemos desta rede ou destas redes e, portanto, a importância da especificação rede social. Quando se pensa textos em rede, também nos vem à mente a ideia de hipertexto, os textos relacionados, linkados, caracterizados pelo princípio da não linearidade, entre outros que lhes são característicos. Então, esta é a questão, e o objetivo que eu apresento em relação, então, aqui à minha fala, é apresentar uma proposta para o trabalho em sala de aula, com foco na leitura de textos em rede e, especificamente, pensei em textos noticiosos, em fake news, e o que é possível fazer, o que é que já existe em relação, então, a práticas existentes na rede para a detecção, para a checagem, e que olhar nós, linguistas de texto, estudiosos do texto,
podemos lançar sobre esses protocolos, sobre essas metodologias já existentes. Então, a minha fala se situa nessa intersecção entre estudos do texto e estudos, então, que são feitos na comunicação social, principalmente. A concepção de texto, o professor Valdinar já o fez, a professora Mônica também, mas eu gostaria de reiterar e trazer a importância de pensar o texto, de ressaltar a concepção de texto, de modo a acomodar aspectos de linguagens que são diversas. Então, é uma concepção que está presente ali de forma bem marcada no trabalho, em um texto, particularmente, que eu aqui trago, da professora Mônica, do professor Valdinar, revisitando, então, a concepção de texto, o conceito de texto, o estatuto de texto. Então, texto é uma unidade complexa de sentido, que envolve aspectos verbais, aspectos não verbais, conhecimentos diversos, sujeitos e suas intenções. Também nós vamos pensar aqui essa concepção de texto com base no princípio da conectividade. E este princípio coloca, então, no centro da discussão sujeitos, seus conhecimentos, conhecimentos de mundo e conhecimentos sociais. Então, pensar em texto é pensar na conexão que nós estabelecemos, não só no interior do texto, ou a partir do que ele apresenta, em se tratando da sua materialidade, mas é pensar que o texto nos remete ou nos faz ativar, então, conhecimentos, crenças, intenções em jogo e a produção de sentidos diversos por conta dessa bagagem toda, pressupostamente de conhecimentos, pressupostamente compartilhada quando se pensa o movimento interacional. Valdinar, por gentileza. E linguagem, quando se pensa o texto em termos desse complexo que envolve, então, vários elementos, vários conhecimentos, sempre ali vai haver incompletude, lacunosidade, e, nesse sentido, a linguagem, ela nunca pode ser inteiramente compreendida sem um conjunto compartilhado e internalizado de valores, de estruturas sociais e de relações de conhecimento. Então, pensar o texto é pensar no uso da linguagem e pensar nesta subdeterminação, digamos assim, segundo o Everett. Texto e sentidos nos remete à noção de coerência, texto, conhecimentos e sentidos. A noção de coerência, como já bem conhecida por nós, já há muito tempo, como princípio de interpretabilidade, e a coerência, então, dependente de uma intricada rede de fatores de ordem linguística, de ordem semântica, cognitiva, pragmática e interacional. É uma concepção de 89, mas que nós, então, assumimos até então, pela complexidade envolvida nesse entendimento, que remete, então, aos princípios outros de textualidade, a noção de referência, a noção, então, de relevância, de inferência, entre outros, e aí eu trago, em termos de uma atualização pelo foco em colocar a referenciação como um dos fatores e um dos componentes, então, ali centrais quando se pensa a questão da coerência e no trabalho, então, desenvolvido excelentemente e uma contribuição para o ensino de língua portuguesa por Cavalcante, Custódio Filho e Brito. Então, a coerência surge da percepção de uma unidade negociada de sentido, que depende da intenção
argumentativa do locutor, e isso é importante para a gente pensar lá na frente, a questão das fake news, né, a questão toda aqui levantada, em se tratando do texto, da coparticipação do interlocutor, das indicações marcadas na superfície do texto e de conhecimentos outros tidos como compartilhados. Pode ir. Texto, coerência nos leva a contexto. Não existe texto sem contexto. E em se tratando, então, dos sentidos que nós produzimos, sempre os produzimos de forma situada. E, neste sentido, pensar em contexto, hoje, no campo dos estudos do texto, é pensar que há o contexto linguístico, há o contexto imediato, e tudo isso, então, está envolto ou entra na Constituição em termos de suposições, de modelos mentais que nós, então, elaboramos e que compõem a nossa bagagem cognitiva. Então, os contextos têm bases sociais, eles são dinâmicos, são culturalmente variáveis. E a base desta reflexão, de um trabalho voltado para a noção de contexto, nós encontramos em Van Dijk, 2012. A leitura como uma atividade complexa de produção de sentido solicita do leitor, e nós já sabemos disso, uma postura ativa, uma postura questionadora, uma postura crítica, uma postura de desconstrução, né, do sentido que ali está sendo oferecido em uma dada produção. Quando se pensa, então, em leitura, atividade do leitor, papel do leitor, eu trago aqui a ideia de desconstrução, ou construção e desconstrução de efeitos de sentido, que são produtos de operações cognitivas, linguísticas e discursivas realizadas colaborativamente. Isso se encontra, então, no trabalho do Marcuski, Coerência e Cognição Contingenciada. O sentido é construído colaborativamente e disso resulta um dado efeito, né? E a contribuição em se tratando das outras áreas, de outros especialistas, para a proposta, para a nossa reflexão aqui. O que nós temos? A concepção de redes sociais, como práticas culturais e sociais, sob um jogo de tensões entre estruturas e culturas, em que todos nós somos criadores. Todos nós que ali estamos situados na rede em termos de produzir textos e de ler textos. No espaço da comunicação em rede, há a percepção da perda de linearidade, como já falei, isso remete à ideia, então, de hipertexto, de uma outra configuração, em se tratando do próprio texto, de como acessar texto, melhor falando, textos, e de uma inflexibilidade estabelecida pelo sistema comunicacional tradicional. E aqui nós temos, então, a ideia das culturas, da cultura impressa e da cultura digital. Então, são culturas existentes em termos, então, de suas características, e a ideia, então, é que nós convivemos entre essas culturas de forma a contemplar a complementariedade entre elas. Neste sentido, é comum que nós, então, tenhamos um texto no papel e com link e vamos, então, procurar o texto em rede. É menos comum, mas existe. O que nós temos, então, em termos de produções, como a Mônica colocou ainda há pouco, nativas em rede, que vão
para a configuração em termos de uma produção impressa. Então, essa ideia de complementariedade entre culturas, entre produções, entre configurações textuais, isso perdura historicamente constituído quando a gente pensa, por exemplo, no texto digital hoje. Nós falamos em página, mas que página? Se o texto digital, se o texto em rede é constituído por links, os nós e os links que nos levam para caminhos que a gente não sabe onde terminam, né? Até onde, então, vão nos levar. Então, essa é uma questão que se coloca. Nós temos também a cultura da conexão, essa ideia de cultura da conexão que vem do estudioso Jenkins, perdão. O público não é mais visto como um grupo de consumidores de mensagens pré-construídas. Nós que usamos as redes, nós somos criadores, nós somos produtores e somos sujeitos que constituímos essas redes. As redes vistas do ponto de vista da nossa participação. Então, somos pessoas que estão moldando, compartilhando, reconfigurando e remixando conteúdos da mídia de maneiras que não poderiam ter sido imaginadas antes. Tá? Todo o movimento, e a Mônica ainda há pouco, em termos da sua fala, explicitou. E estão fazendo isso não como indivíduos que são isolados, mas nós, digamos assim, fazemos como integrantes de comunidades mais amplas, de redes que permitem a propagação de conteúdos de forma, então, inimaginável, de forma a gerar uma grande repercussão. Por gentileza, Valdinah. Um outro conceito importante aqui, se tratando da reflexão, e quando se pensa em ensino, são dos letramentos, dos multiletramentos, ou dos letramentos digitais. Trago a ideia de letramentos digitais com base em Dudeney e outros, e, neste sentido, nos dizem os autores desta obra o seguinte: existem vários letramentos digitais. Desde, então, se pensar naquele letramento específico para participar de jogos, até então em termos de codificações, de programações, passando então por outras produções em termos daquilo que nós fazemos, como os comentários em rede, a produção de vídeo e a circulação então desses vídeos. Então, letramentos digitais. As práticas de atuação social exigem habilidades que são individuais e são sociais, necessárias para que a gente possa interpretar, administrar, compartilhar e criar sentido no âmbito das nossas comunicações que se dão digitalmente, em um contexto digital, pelos novos recursos de tecnologia, de informação e de comunicação que vão e são atualizados constantemente. Pois não, Valdinah? Os letramentos digitais nos fazem pensar que a leitura do mundo passa hoje pela leitura de um maciço opaco de códigos e de mensagens, e, sem dúvida, pela lente da mídia. Né? Participar do mundo social, do mundo político, do mundo econômico, significa, então, de forma semelhante, a gente compreender, avaliar e saber usar criticamente essas ferramentas digitais. Então, trago aqui o pensamento de Alexandre Sayad, um jornalista e educador que trabalha e pensa, então, a questão de uma educação para a mídia, e especificamente, em se tratando do digital, o pensamento relacionado, então, a esse contexto. Então, essa educação midiática, né, a educação, então, que envolve o uso de diferentes meios e a produção, então, que nesses meios se dá de forma configurada aos dispositivos ali disponíveis para os usuários,
pode se estender, então, para um letramento básico no campo do jornalístico, né, como identificar fontes, gêneros textuais, as notícias falsas, os vieses, então, de notícias, e passa, então, pela fluência digital. Como é, então, que podemos pesquisar e utilizar as redes de uma forma ética, criativa, cidadã, fazer uso das redes para uma livre expressão, e aí, neste sentido, nós temos os sites, os blogs, os podcasts e etc., até o manejo mesmo de outras questões, como questões envolvendo a ética, como fazer uso de determinados textos, a nova lei de proteção de dados, os direitos autorais, a discussão que existe em termos dos direitos autorais, porque foram pensados em se tratando da cultura impressa, nós temos, né, e houve então essa transposição, ou se tenta, mas estamos diante de um outro cenário, de um outro contexto, de outros conhecimentos, de novas demandas. Novamente, aqui é o pensamento do Alexandre Sayat. E estas ideias que são, então, e foram concebidas, né, por estudiosos do texto, especificamente na área em que nós atuamos, e por, então, estudiosos da comunicação social, me fizeram, então, pensar nessa proposta hoje que aqui eu apresento para vocês. Qual é o foco da proposta? Por gentileza, Valdinar. O objeto, então, que eu elegi é, enfim, o que vem sendo rotulado como fake news. Não vou entrar na discussão sobre o que é ou não, porque é uma discussão ampla, não é? Mas me limito aqui em termos do objetivo, que é pensar em textos em rede para o trabalho, em sala de aula, na educação básica, olhando, então, como a linguística de textos, estudiosos do texto podem, então, estabelecer essa conversa com aquilo que já existe no campo, por exemplo, da comunicação social, do jornalismo, né, especificamente. Então, fake news é uma notícia falsa, é um pseudojornalismo, são textos, então, que são escritos, ou então gravados, ou filmados, enfim, que mimetizam formatos jornalísticos na tentativa de enganar. Então, são desinformações, são falseamentos. Neste sentido, então, que eu trago aqui este tipo de produção que circula em rede, não é algo que nasceu na rede, não é? Enfim, a história, então, das desinformações, boatos, rumores, lendas, enfim, isso faz parte da história, então, do homem, mas, especificamente, em se tratando de rede, a propagação, basta a gente pensar, e são muitos os casos, em termos, então, dessas notícias, então, se dá de forma, então, a chamar muito a atenção pelos prejuízos que podem causar. Então, eu recupero aqui o trabalho, perdão, Valdinar, só um pouquinho, para pensar em relação ao objeto aqui, que eu focalizei, eu trago o trabalho, a pesquisa do Rutner sobre elementos do jornalismo para a elaboração de notícias falsas. Pois não, Valdinar. E em que também eu me baseio para qual foi a motivação para pensar a questão das fake news. O que nós temos em termos da Base Nacional Comum Curricular, né? A competência 5, por exemplo, em termos das competências gerais da educação básica, que salienta a importância de compreender, utilizar e criar tecnologias para, então, tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, nas diversas práticas sociais. Para, então, a comunicação, acesso à disseminação de informação, produção de conhecimento, etc. Então, esse é uma fonte de motivação, de inspiração para o que eu trago em termos, então, de proposta, e uma outra que se encontra no próximo slide, que do ponto de vista, então, dessas práticas contemporâneas de linguagem, ganham destaque no ensino médio a cultura digital, as culturas juvenis, os novos letramentos, os multiletramentos, os processos colaborativos, as interações,
que tem lugar nas mídias e nas redes sociais, nos processos de circulação de informação e a hibridização em termos desses papéis. Então, trata-se de um elemento que está lá na composição da Base Nacional Comum Curricular, quando se pensa especificamente o ensino de língua portuguesa, e eu situo, então, a proposta no campo, então, jornalístico, midiático, um dos campos, então, previstos para o trabalho que a gente tem em termos dessa proposta. Ok? Então, como eu disse, eu busquei, então, inspiração, fonte, em vários protocolos e o que a gente tem no sentido de se encontrar hoje nas redes, em sites, em blogs, em jornais, quanto ao movimento de checagem, de informação. Existe aqui esse site que possibilita o uso, então, das informações e de todo o material, dos protocolos, que é o Educamídia, que nós podemos, então, fica o site, a dica para quem quiser usar depois, e para checar a informação, então, ali existe uma série de protocolos. Nós temos também outros sites de checagem que aqui eu listo, e em relação aos quais nós podemos nos situar para pensar, então, metodologias então, que eles apresentam e como isso pode ser, digamos assim, que olhar a gente pode lançar sobre isso para pensar um trabalho com fake news em sala de aula na ótica, então, do que os estudos do texto propõem, ou podem, então, subsidiar. Então, escolho esta fake news, que tem a ver com o paracetamol, foi algo que saiu, então, aí, que nas mídias ganhou grande repercussão, e desde 2015, não só aqui no Brasil, mas na Europa, então, na Ásia. Então, esta a notícia do paracetamol. E a notícia diz o seguinte, eu estou usando notícia, mas, enfim, a fake news. Aviso, gente, cuidado para não tomar o paracetamol que vem escrito. É novo, muito branco, brilhante e brilhante. Os médicos provam que contém o vírus, machupo, considerado um dos vírus mais perigosos do mundo. Por favor, compartilhe esta mensagem para todas as pessoas e famílias e salve a vida deles. Já fiz a minha parte, agora é a tua vez. Então, esta é a fake news que serve de caso e ilustração aqui para a nossa reflexão, a nossa proposta. Nós temos, então, aqui no texto alguns, então, elementos que chamam muito a atenção, não é? Em termos do próprio texto, os erros e os exageros, enfim, e a próprio efeito que o texto produz em termos de surpresa, de algo, então ser bizarro. Nós temos a checagem disso em rede. Por favor, Valdinar. A checagem em rede, eu já estou terminando, dizendo que é falso, e a comprovação a partir, então, de citações de pessoas, de autoridades que são renomadas e que explicam, né, especialistas da área da ciência, que é impossível algo dessa natureza, um vírus ali no paracetamol, e, enfim, está para lá e para cá. Então, não procede, então tem todas as indicações, os sites, vários sites, então, aqueles de checagem, e o que eu trago, então, em termos de uma configuração de proposta para o trabalho em sala de aula, tem a ver especificamente com este caminho aqui, que foi inspirado nisto que nós já temos, no que fazem, então, o pessoal da computação, do jornalismo, e o que nós podemos fazer com esses conhecimentos nesse movimento interseccional. Então, pensar o texto em rede, né, em termos de sala de aula, configuração da proposta, pensar o texto em rede, e esse texto em rede, ele, por ser em rede, ele vai, então, estar envolto e relacionado a muitos outros. A leitura de um texto particular, que é extraído, então, dessa rede, com o objetivo de checar a informação. Isso é de responsabilidade do leitor, dentro daquela perspectiva do leitor responsivo. Então, ele não só se questiona, mas
pensar também no que as suas ações podem fazer repercutir. Essa atividade do leitor solicita, então, uma contextualização, recontextualização, em termos, então, do texto em foco da fake news, né, por meio de questões que ele procura, então, responder. O que, quem, para quem, onde, quando, como. Então, isso solicita a busca e a comparação de informações dentro, então, de uma proposta, de uma análise, de uma metodologia comparativa, e essa busca vai, então, acentuar a relação entre textos, a noção de intertextualidade no universo da rede. Ao final, chegar, então, à avaliação da informação, e essa avaliação, enfim, em termos da notícia que se tem ali, em foco da fake news, ou, né, do que foi noticiado, do que foi propagado em rede. Então, essa etiqueta, ao final, o resultado da avaliação, como falso ou verdadeiro. Em se tratando do falso ou verdadeiro, entre o falso e o verdadeiro, existe um caminho. Então, pensar em termos de um contínuo, né? Existe o meio falso, o meio verdadeiro, ou existe, então, o impreciso, exagerado, distorcido, o que é sátira. Então, tem um campo rico, um campo fértil de exploração em se tratando de uma proposta a partir de uma notícia que é vista como uma notícia falsa. Né? Bom, eu não sei se já passei meu tempo, então, as estratégias implicadas na proposta, então, envolvem, então, atenção ao propósito comunicativo, os sujeitos, seus papéis históricos, né, interacional, e a ativação, então, de conhecimentos vários de textos, de gêneros textuais, do que, como é que a gente entende a notícia, qual é a representação que a gente faz, qual foi esse contexto, como é que isso se situa se tratando de redes, por onde circulou, há quanto tempo, enfim, consideração, então, por fim, por gentileza, Valdinar, último slide. Uso de recursos verbais e não verbais, às vezes, então, o que está de forma ali usada distorcidamente é a imagem, enfim, trabalhar a questão da escrita, do que se tem ali ao redor, então, dessa escrita, compondo, então, o todo ali do texto no universo de outros textos, e pensar a conectividade entre campos distintos do conhecimento, para uma análise multiperspectivada do texto. Então, a ideia da proposta e a ideia que rege aqui a reflexão é justamente ter essa análise multiperspectivada do texto, que envolve, então, a interlocução com vários outros especialistas dentro, então, do que propõem os notes, essa análise multiperspectivada. Muito obrigada, então, pelo espaço, pela atenção e, enfim, agradeço bastante. Excelente, professora Wanda. Parabéns, muito esclarecedor. Aqui nos comentários, só elogios, principalmente para esse último esquema, que é uma proposta bem interessante de análise, né? E assim, aqui no grupo também todo mundo está parabenizando a organização do evento pela proposta de discussão que está sendo feita. Nós ainda temos aqui 20 minutos, aí eu queria convidar todos os participantes da mesa, o Everton colocasse todo mundo aí. Nós temos algumas perguntas, eu até já reproduzi elas aqui para a gente nos nossos bastidores, no nosso chat privado, e coloquei também no nosso grupo privado, para que vocês pudessem dar uma lida aí rapidinho. Então, eu vou fazer aqui, eu fiz aqui uma seleção de perguntas, eu vou colocar aqui para vocês. Vou começar aqui pelo Valdinar, tá bom, Valdinar? Uma pergunta da Rosângela Viegas, que diz o seguinte: o professor que trabalha as competências e habilidades de seus alunos, na hora de aplicar a avaliação, utiliza-se de maneira meramente mecânica, copiando questões prontas da internet com perguntas diferentes do que costuma trabalhar na sala de aula. Está contribuindo para o desenvolvimento das competências e habilidades dos seus alunos? Eu acho que ela sabe a resposta. A resposta é não, né? Dizendo em aula. Mas a ideia é que, assim, a gente precisa fazer, primeiro, pensar em processos avaliativos diferentes. Isso é uma coisa que a escola vai ter que dar conta muito em breve, né? Então, não é que não precise ter os exames
formalizados, como aquela prova que ele vai fazer. Isso pode acontecer, mas isso não é tudo, isso não precisa ser o mais importante. Então, dentro de uma base nacional que fala de campos de atuação e que fala de práticas sociodiscursivas e que fala de tecnologia o tempo todo, você precisa pensar, eu particularmente acho, em projetos que vão ser executados e que vão ter a atenção do professor ao longo de todo o projeto e daí surgir uma avaliação. Eu acho que essa é a primeira questão, é que os processos avaliativos precisam ser pensados de outra maneira. A segunda questão é que você precisa fazer instrumentos formais de avaliação, que são a prova formalizada mesmo, com mais qualidade. Então, copiar a questão não é exatamente a melhor maneira de chegar a esses instrumentos, né? A gente entende que existe uma carga horária para uma boa parte dos professores que limita muito a capacidade de criar, a capacidade de formular material próprio. Isso é uma realidade da qual a gente não pode fugir. Mas é algo que saber fazer avaliações é algo que vai lhe dar um tipo de habilidade profissional que está sendo cada vez mais valorizado. Então, é preciso conceber um outro tipo de avaliação calcado realmente nas práticas de leitura e produção pensadas como habilidades, certo? Então, a resposta é não, a gente já sabe mais ou menos qual é o caminho, só precisa a gente começar a ter uma formação maior nisso. Tem uma outra pergunta, Valdinar, da Nildene Nogueira. Ela diz o seguinte: Valdinar, como sugere o trabalho em sala de aula com as práticas de linguagem, leitura, oralidade, análise linguística, semiótica e produção textual descritas na BNCC do ensino? Aí a gente ficava aqui até, né, mais ou menos 8 horas da outra palestra. Mas, assim, uma resposta, pelo menos para agora, que eu penso que é muito importante, é modificar a nossa concepção de aprendiz, né? E, consequentemente, a nossa concepção de professor. Nós precisamos entender que o aprendiz é aquele que precisa ser desafiado. Então, a gente precisa colocar desafios para esse aluno em qualquer segmento, né? Colocar desafios significa planejar muito bem esses momentos e, em paralelo a isso, ter conhecimento teórico. Você não consegue ser um bom professor da educação básica se você não tiver uma boa... Não precisa ser um especialista em tudo, mas precisa conhecer teorias do texto, teorias do discurso, teorias da gramática, para você poder formular esses desafios que precisam acontecer. Então, mudar a concepção de aprendiz. O aprendiz é aquele que realiza porque é desafiado, e isso eu acho que vale, assim, sempre valeu, mas agora a gente está prestando mais atenção nisso por conta da tecnologia, né? E ter uma boa formação teórica em diferentes vertentes. Muito bem. Mônica, agora é para você. Eu tenho uma pergunta aqui do Rafael, do nosso grupo, Protexto. Ele diz o seguinte: gostaria que a professora Mônica, se possível, comentasse sobre a visão de cognição que se tem na linguística textual. Era uma pergunta que que eu havia feito, né, na apresentação, mas que não tive a oportunidade de mencionar. A visão de cognição situada que estava muito presente nas concepções primeiras da linguística textual, uma necessidade de mostrar que aquilo que era construído linguageiramente não era fruto de representações mentais só do indivíduo, né? Então, era uma ideia de cognição situada. Por que situada? Porque propunha uma relação mente-corpo, uma relação da mente, do intelectivo, com as práticas sociais, né? Então, era algo que se contrapunha a uma visão de cognição fechada na mente do indivíduo. Depois surgiu uma noção, na evolução dos estudos de discurso, né, e dos estudos cognitivos também, uma noção de cognição partilhada, né, que não deixa de ser uma cognição distribuída. Essa cognição partilhada prevê muito mais a negociação dos conhecimentos, né? E hoje a Mariane Pavot
prefere falar em cognição distribuída, certo? Ela diz que a noção de cognição com que ela lida é de cognição distribuída, no sentido de que tudo é co-construído. Existe uma colaboração no próprio fazer, né, no textual, e que envolve aquilo que a máquina e a tecnologia já previu para aquela situação de texto, mas envolve também decisões do internauta, né, sobre como vai navegar. E envolve principalmente uma distribuição desses conteúdos, né, um partilhamento, distribuição mesmo, né, por meios tecnológicos de muitos conhecimentos. Então, ela chama atenção para esse aspecto mais tecnolinguageiro na cognição distribuída. E eu acho que essa é a noção de cognição com que a gente vai ter que lidar. Não para desenvolver um estudo de cognição, mas para pressupor isso aí dentro de estudos do texto. Muito bem, Mônica. Mais uma pergunta. Fê Matos pergunta, professora Mônica, qual seria o melhor caminho para desconstruir a ideia de que texto é apenas o texto escrito no papel? Porque sinto que os alunos e professores resistem à tecnolinguagem. Eu acho que o melhor caminho é exatamente a formação de professores. Nós precisamos, mais do que investir em exames nacionais, na formação dos professores que vão lidar no dia a dia com essa dificuldade de mostrar como os textos e os gêneros são praticados no dia a dia. Não é? Então, se na formação de professores, nas formações de uma maneira geral, no trabalho que os coordenadores fazem junto aos professores nas escolas, essa concepção fosse mostrada do texto como uma unidade de sentido em contexto e uma unidade de comunicação, em todos os âmbitos, né, na oralidade, na escrita e no tecnodiscurso, eu acho que já seria um bom caminho. E tem mais uma, né? Desculpa, Marco, pode falar. Tem mais uma aqui, a Ivana, eu acho, pergunta, a hashtag pode ser considerada uma tecnopalavra? Sim, isso. A hashtag eu acho que é assim, bem prototípica das tecnopalavras, porque ela nasceu no ambiente digital, né? E ela, embora ela tenha passado a outros ambientes depois do digital, né? Muitas vezes a gente diz hashtag magoei, hashtag outubro rosa, ou qualquer coisa assim, né? Em todas as outras enunciações orais, escritas, a gente pode colocar o símbolo da hashtag, né? Mas ela funciona no meio digital, né? Ela nasceu no meio digital. Ela é clicável. O fato de ser clicável faz dela uma tecnopalavra. É isso. Tem uma pergunta aqui para a professora Wanda. Jussara Lima. Como verificar a veracidade das informações se até nos sites oficiais há informações divergentes, falantes, né? Como, por exemplo, no caso das atualizações sobre o Covid, em que houve mudança na forma de divulgação das informações? Olha, excelente pergunta essa, né? Sempre estamos lidando com textos, estamos lidando com produções de sentidos, e qual é, então, nosso papel? É uma questão muito importante, porque notícias, então, que são divulgadas, que são tidas, então, como aceitáveis e depois não, também o contrário é verdadeiro, isso faz parte do movimento todo, o trabalho com a linguagem, com contextos, com situações, com aspectos que envolvem, então, toda a produção, todo o uso de linguagem. Da nossa parte, sempre ficar desconfiado, eu acho que é um bom conselho. Sempre desconfiar, sempre buscar, e isso é válido para o que a gente tem na rede e para o que a gente, então, vive em outras mídias que são tradicionais. Então, o que é que está sendo dito com base em quê? E quais são essas fontes? São fontes, então, em relação às quais a gente pode, então, confiar e vai confiar por quê? Né? Então, são perguntas. Eu acho que, mais do que nunca, viu, Franklin, em relação a essa pergunta, o que se destaca é um trabalho sempre com foco em questões. Em relação a tudo, então, que nos é dito e como, então, ir atrás disso.
existem, então, mecanismos, então, claro, de checagem em relação a um fato X, mas isso também é mutável e a própria validação em termos das etiquetas depois apontam para isso, quando a gente tem o resultado final em termos de uma fake news, é falsa, não é falsa, deve ser acreditada, pode vir a ser verdadeira, ou então esquece isso aí é exagerado, há algum lado que procede. Pensar em texto é pensar nessa diversidade toda de sentidos que está imbuída, e que os sentidos são produzidos por nós, por nossas crenças, nossos interesses, nossas vontades, daquilo que a gente, então, quer acreditar também, né? Muito bem. Mônica, tem mais uma pergunta para você, da Isabel. Mônica, Isabel Muniz. Mônica, podemos dizer que essa memória interdiscursiva de que fala Pavot prevê que haja uma negociação também com elementos técnicos, como os algoritmos? A Isabel está lá em Portugal, manda um beijo para ela aí. Sim, só que é uma negociação diferente, eu diria. Por quê? Existe todo um preparo tecnológico para o modo como os internautas vão lidar com os textos, né, nos seus ambientes. Mas, como eu disse, e a Pavot insiste, existe algo também de subjetivo, de individual, não é, de livre-arbítrio na hora de você negociar com a tecnologia, porque você não entra num ambiente para lançar mão de todas as possibilidades que o ambiente lhe oferece, você vai escolher algumas, não é? Então, isso já é um modo de negociar. Olha, foram muitas perguntas aqui nessa tarde. Ainda tem outras ali, mas pelo nosso tempo, como daqui a pouco também nós vamos ter uma outra mesa, que a gente convida todo mundo, eu queria que nesse finalzinho vocês, se quiserem fazer alguma colocação final a respeito, né, dos temas que foram abordados aqui, fiquem à vontade. Valdinar, Mônica, Wanda. Queria parabenizar as falas do Valdinar e da Wanda, e pelo trabalho incessante com o ensino que eles sempre desenvolveram, e acho que agora cada vez mais, né, pelo conhecimento o aprofundamento dos estudos, né, e é uma mágica que a gente tem que fazer mesmo para poder... alguém comentou aqui no chat, como é que a gente faz chegar isso à escola quando você tem concepções ainda tão retrógradas, né? Eu acho que, de fato, é o professor que vai conseguir ir rompendo essas barreiras, não é? Junto com a sua turma, não é? E com os colegas, nas discussões que os coordenadores podem fazer dentro das escolas. Eu acho que é a única maneira que tem para ir fugindo ao que está preso aos manuais didáticos, né? Obrigado. Valdinar, Wanda. Perdão, Valdinar. No sentido do que a Mônica acabou de falar, o trabalho na escola, e também recuperando um pouco o que o Valdinar colocou antes, em se tratando de projetos, né, a serem, então, desenvolvidos dentro de uma metodologia que pressuponha a atividade efetiva do sujeito, a responsabilidade pelo conhecimento, a colaboração em termos de usar as redes para o trabalho, a realização, então, de trabalhos que pressupõem uma aprendizagem colaborativa, como que a gente tem em termos, por exemplo, das produções em wikis, não é? Enfim, são muitas as possibilidades, agora os desafios também. Nós não tivemos, então, ou tivemos uma formação tradicional, mas isso não nos impossibilita de avançar em termos de novos conhecimentos, novas metodologias, novas formas de trabalho, que coloquem efetivamente ali o sujeito aluno numa posição de, enfim, de pensar o conhecimento e de construir conhecimentos. O papel do professor no tempo de hoje, nesse tempo de tanta tecnologia, de tanta informação, não é dar mais informação para o aluno, de forma alguma, ele já tem bastante, ele não precisa disso. É o que fazer com isso, né? Então, nesse sentido, eu acho que o desafio se coloca e a gente tem muita coisa para fazer e para aprender com os alunos, porque a Mônica disse, eles vêm, eles sabem, não é? Eles já sabem usar um monte de coisas, eles fazem coisas que a gente não sabe. E o que é que a gente pode, então, aprender com eles e nessa troca avançar?
em termos dos objetivos pretendidos, num plano, um projeto de uma educação na qual a gente acredite. É isso. Obrigado, professor. Pode ir, Ná. Eu vou fazer igual ao aluno. Os últimos serão os primeiros, os primeiros serão os últimos. Eu vou fazer igual o aluno, que depois que o colega responde, eu concordo com tudo que disseram, né? O pessoal não faz isso. Mas é só agradecer o aprendizado que eu sempre tenho com a professora Mônica, com a Wanda hoje, né? De reflexões tão atuais e tão necessárias, e como isso é bacana, é ver pessoas que estão se atualizando o tempo todo para trazer o melhor. E dizer que a gente precisa, a professora Mônica falou no milagre, né, que o professor precisa obrar, e dizer que esse milagre acontece na esperança que todos nós que estamos aqui nesse momento temos, de que as coisas podem sempre ser aprimoradas, podem sempre ser melhoradas. A gente tem hoje muito mais condições de fazer as coisas bem feitas do que nós tínhamos há 30 anos, né? A gente tem um conjunto de reflexões, inclusive oficiais, porque os documentos oficiais, em alguma medida, reforçam aquilo que a academia produz, nos dizendo qual é o melhor caminho para esse momento. O melhor caminho para esse momento é tratar o ensino nessa perspectiva de construção, de realização, de consideração de competência comunicativa. E isso a gente já tem alguma coisa pronta, e acho que vai haver mais mudanças ainda, né? Quem está envolvido com as graduações, todos nós sabemos, existe uma proposta de que os cursos passem por uma reformulação dos seus projetos políticos pedagógicos, considerando duas grandes coisas. Primeiro, uma inclusão maior da extensão universitária, e segundo, nos cursos de licenciatura mais especificamente, o que a BNCC traz de desafios. Então, a gente está se encaminhando para um momento provavelmente ainda mais produtivo do que o que a gente tem. Então, é ter esperança que o milagre acontece. Obrigado, Valdinar. Eu posso expressar, então, a minha admiração também pelo trabalho do Valdinar e a Mônica e pelo aprendizado dessa tarde tão rico e que certamente vai fazer a gente pensar por aí afora por muito tempo sobre essas questões todas. Muito obrigada. A você também, Frank, essa interlocução. Obrigado. Eu também queria, antes de terminar, agradecer aos intérpretes aí, né, de Libras. Parabéns, viu? Por todo o trabalho que vocês estão fazendo nessa tarde e a equipe que nos ajudou nessa transmissão. É a minha primeira vez aqui mediando usando essa mídia. O Valdir estava dizendo que nós somos... Ele é o William Bonner, ele já tem aí a habilidade. E a gente estava muito nervoso, como é que seria essa interlocução, mas é uma experiência, como nós tratamos na tarde de hoje, nessas temas, uma experiência diferente, inovadora, mas cada vez mais necessária. Então, parabéns a toda a equipe, a equipe que nos convidou e que está realizando esse evento. E a todos vocês que estão aí participando, assistindo, muito obrigado. Boa tarde a todos. Aqui eu me despeço de todos vocês. Boa tarde, muito obrigada. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau.